a igreja de alguém. Só que cá para nós, Paulo era um fundador de igreja. Quando Paulo começa a apresentar essas verdades, aliás, ele está escrevendo uma enciclopédia para o cristianismo, uma tese com fundamento, argumentação, salvação, revestimento de poder e graça. É diante desse propósito que Paulo começa escrevendo. Ele escreve o capítulo 1 movido por uma coragem essa de pregar para os gentios. E todos nós sabemos a briga que os gentios viviam perante os judeus ou vice-versa. É dentro desse propósito que a igreja judaica não acreditava muito na conversão deste apóstolo. Tinha Paulo como um falso apóstolo de Cristo, um falso missionário da época. E dentro desse propósito, quando esta carta chega na mão desta igreja, os judeus começaram a ler e viram a coragem de Paulo em pregar para os gentios. Esse povo, quando recebe essa carta na mão, se levantaram e aplaudiram a Deus pela vida de Paulo, porque viram em Paulo o tamanho da coragem que ele tinha em pregar para os gentios. E cá para nós, eles viviam em um pé de guerra, só que ninguém tinha coragem de pregar para esse povo. Foi necessário Deus levantar alguém no caminho de Damasco, revestido de poder, revestido de armadura, revestido de autoridade, para ter coragem de pregar para esse povo. Eu quero acreditar, e aqui eu já libero a primeira deixa profética para a igreja do Senhor. Deus vai levantar nessa igreja homens com coragem. Deus vai levantar nesse lugar homens e mulheres com autoridade. Levante a mão, por favor. Mário, Deus vai levantar aqui nesse lugar. Anne, Deus vai levantar aqui. Renato, Deus vai levantar aqui nesse lugar jovens que vão entrar em becos, em bielas, vão entrar dentro de bailes funks, vão entrar nos bares para envolver da graça que o envolve com armadura, com coragem e com autoridade. Quem pega isso, por favor? Deixa eu começar devagar para não assustar os irmãos. Paulo começa com essa coragem. Essa igreja recebe essa carta na mão com muita autoridade. Aplaudiram a Deus pela vida de Paulo, porque eles conseguiram enxergar em Paulo alguém encorajado, alguém com autoridade. E sabe de uma coisa? Deus vai levantar aqui homens com coragem. Deus vai levantar aqui mulheres de Deus com autoridade. Deus vai levantar jovens aqui encorajados pelo Espírito Santo. Se o diabo aparecer na frente deles hoje, se ele não sair da frente, essa igreja vai passar por cima, porque serão movidos por uma coragem absurda do próprio Deus. O capítulo 2, essa mesma igreja recebe esta carta na mão, pois Paulo apresenta uma tese tão verdade dentro dessa vertente. Paulo apresenta uma balança. Ao lado direito estava os gentios, ao lado esquerdo estavam os judeus. Ele conclui dizendo: todos pecaram. Sabe o que é interessante? É que aqui Paulo estava apresentando que dentro do ambiente de adoração não tem e nunca terá ninguém melhor do que ninguém. Dentro do ambiente de adoração tem adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. É dentro desse propósito que Paulo está encorajando a essa igreja a voltar para o centro, a voltar para o propósito de fato de Deus. Paulo de repente vai apresentar o fracasso da humanidade, e nesse fracassar da humanidade Paulo vai fazer um paralelo, onde o primeiro Adão que estava no ambiente perfeito fracassou. E eu quero lembrar os irmãos que Adão era revestido de poder de manhã, era revestido à tarde, era revestido à noite. Porém, no ambiente perfeito, Adão fracassou. Só que de repente Paulo apresenta nesse paralelo um segundo Adão, chamado Jesus Cristo de Nazaré, que num dia de sexta-feira estava pendurado em uma cruz. Ele levou os olhos aos céus e gritou em alta voz: tetelestai, está consumado. O véu do templo se rasgou de cima embaixo. O sumo sacerdote que entrava para oferecer sacrifício em favor do povo uma vez por ano, revelava a eles que a presença do Senhor através da arca da aliança estava ali dentro. Só que cá para nós, quando o véu de rasga de cima embaixo, a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, não estava naquele ambiente.
Nabucodonosor, no ano 593 a.C., ele toma a totalidade de Jerusalém, ele derruba o templo de Salomão, as muralhas, sobe com a arca da aliança. Nunca mais a arca da aliança fora vista, nunca mais viram a presença de Deus, esta arca que simbolizava a presença. E a pergunta que não se cala, Bispo Gilmar, irmãos que me ladeiam esta noite, aonde foi parar a presença? Mateus 18:20 está escrito: onde houver 1, 2 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui esta noite, quem recebe isso? Deixa eu ver, por favor, quem pega. Ele está aqui, Só que de repente Paulo olha para essa igreja e diz: vós sois templo e moradia do Espírito Santo. Na figura da Trindade existe 3: Pai, Filho e Espírito Santo. E se não estivéssemos em um grupo de 3 aqui, o Senhor também estaria aqui, só na vida do pastor Gilmar, porque os 3 moram dentro dele. Ele está aqui. Sabe o que eu acho lindo? É que nesse paralelo que Paulo apresenta nesse segundo Adão, para nós concluirmos o raciocínio aqui, um grupo de mulheres se levantou no meio da noite, no domingo, no dia de hoje, foram ao sepulcro de madrugada, com especiarias nas mãos. Quando elas chegaram até o sepulcro, a porta do sepulcro, a pedra estava removida, os lenços que cobriam o seu corpo estavam todos no chão, porém, aonde estava a cabeça do meu Senhor, tinha um lenço dobrado. As mulheres viraram as costas, entraram dentro do ambiente e começaram a indagar: onde colocaram o meu Senhor? Aonde puseram? Quando elas viraram as costas, os 2 seres reluzentes, tão radiantes, olharam para elas e disseram essas palavras aqui: por que procurais entre os mortos aquele que já ressuscitou e vive? Segura. Elas foram até os discípulos, olharam para eles e disseram: olha, o corpo do Senhor não está lá, ele já ressuscitou. Pedro e João correram até a porta do sepulcro. O que eu acho lindo é que João, por ter mais habilidade que Pedro, ele chega primeiro à porta do sepulcro e não entra. Pedro vem depois. Afirmativas teológicas, em 17 anos estudando essa palavra aqui, existem afirmativas de teólogos que diziam que Pedro era analfabeto. E o negócio aqui é com Pedro, porque o texto diz que Pedro entra para o lado de dentro, ele avista os lenços embolados no chão, ele olha onde estava a cabeça do Senhor, ele vê o lenço dobrado. Passou sobre a mente de Pedro uma parábola hebraica tradicional da época, do amo e do servo. O servo recebia, preparava uma mesa da recepção do seu Senhor, colocava o banquete ali, ao lado do prato era colocado um lenço dobrado. Ele saía da presença do seu Senhor, ele via o seu Senhor participando da refeição. Ao terminar a refeição, ele desdobrava o lenço, limpava os seus dedos, a sua barba, os seus lábios, colocava o lenço embolado na mesa, se levantava, se retirava. Só que se o servo viesse tirar a mesa e ele via o lenço embolado, o embolar do lenço significa: pode tirar a mesa que eu já terminei a refeição. Só que se ele viesse até a mesa e o lenço estivesse dobrado, era isso aqui: não ouse tocar a mesa, porque eu não terminei a refeição. Pedro levantou os olhos aos céus e gritou em alta voz: ele não terminou a boa obra, ele vai voltar. Eu trago uma lembrança para a igreja no encerramento desta festa: o lenço não está embolado, está dobrado. Ele vem buscar a tua igreja. Quem vai comigo para lá? Deixa eu ver quem vai comigo para lá. Deixa eu ver, por favor. Pega na mão do irmão que está ao seu lado, por favor. Levante a mão dele ao céu, diga para ele: você tem uma origem, mas o destino ainda é o céu. Diga para ele: você tem um endereço, só que o destino ainda é o céu. Só quem vai subir levantando na mão dele, recebe de Deus esse renovo para tua. Ai, querida, aleluia, glória a Deus. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Vamos lá. Um dos salmos mais lindos da Bíblia é o Salmo 23. Que salmo extraordinário. O do primeiro versículo até o 4 são versos de peregrinação.
cujo principal fator é nada me faltará. Só que o verso 5, Davi usa essas palavras aqui: prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi estava olhando para esse cenário e estava dizendo: todo princípio de honra é bom, só que seria injusto essa honra chegar só para mim. Sobre a mesa tem lugar para os meus inimigos também. Até as pessoas que você não vai com a cara, com quem você persegue, quem você se levanta, eu quero te dar um alerta: ela vai subir também. Tem lugar para ela. Então, por favor, começa aí com a cara dele agora, porque ele vai subir também. Davi estava lembrando aqui de uma cultura oriental. O hospedeiro e o hóspede. O hospedeiro recebia na tua casa. O seu hóspede pegava um cálice, colocava ao lado da mesa. O hóspede participava do cálice. Ele ia, na medida que ele ia bebendo do cálice, o cálice ia se abaixando. O hospedeiro ia enchendo o cálice, e o cálice ia transbordando. Só que quando o hospedeiro quisesse que o seu hóspede ia embora, ele deixava o cálice se abaixar. Enquanto ele está enchendo o cálice, o hóspede é bem-vindo na casa. Sabe o que eu acho lindo aqui? É que o Senhor não quer despedir ninguém hoje dessa casa embora. Nós somos bem-vindos nessa casa e o cálice transborda por consequência disso. Nós somos bem-vindos nessa casa, o cálice está transbordando nesta noite. Deixa eu ver quem veio transbordar aqui. O hospedeiro Jesus Cristo de Nazaré está passando em nosso meio, está enchendo os cálices aqui nesta noite. Pega por favor essa palavra, recebe esse renovo do alto para a tua vida. Oh, glória a Deus, aleluia. Deus poderoso, glória a Deus. Paulo de repente vai apresentar a fé de Abraão para essa mesma igreja. Pois sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor ao Hebreus capítulo 11 está escrito no verso 1: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se espera. O revestimento da armadura ainda não chegou, mas a minha fé está me fazendo crer que ele vai chegar. Então é diante desse propósito que Paulo começa a apresentar essas verdades a essa igreja. Quando Paulo está concluindo o raciocínio, chega aos ouvidos de Paulo que os imperadores de Roma estão perseguindo os cristãos, reunidos dentro do Coliseu. Eles reuniam esses crentes, arenas lotadas. Eles colocavam os cristãos no centro da arena, na onde estavam presos os leões sobre as jaulas. Eles mandavam abrir os portões, soltavam esses leões. Esses leões devoravam esses cristãos vivos. E sabe de uma coisa? Só uma coisa mantinha eles de pé diante daquela situação: a armadura de Deus. Até onde você está disposto a padecer por amor ao Evangelho? Até onde você está disposto a padecer por amor a Cristo? Como se não bastasse, as mulheres desses homens eram amarradas em espécie de palanques. Eles jogavam uma espécie de combustível sobre elas e ateava fogo para iluminar o caminho de volta para casa. Eu não consigo entender essa igreja do presente século. Eu prego todos os dias de uma ponta a outra do nosso estado, e o que mais mexe comigo é que todo culto alguém me procura na porta da igreja e diz: pastor, eu vou sair da igreja porque estão falando mal de mim. Eu vou sair da igreja porque estão me perseguindo. Aí você vai ver a perseguição do infeliz. É uma fofoca que se levantaram contra a vida dele, é uma calúnia que se levantou contra a vida dele. Sabe de uma coisa? Nada vai te parar. Deus não precisa de covardes. Deus está levantando nesta noite aqui homens e mulheres que vão suportar o seu propósito dentro das suas verdades. É dentro desse cenário que Deus vai começar a estabelecer a sua glória. O problema é que perseguição